Paz, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje estou bem tranquila aqui. Queria vir aqui falar com vocês. Estou gravando de uma forma diferente hoje, né? Com a câmera virada para cá. Mas hoje é só um vídeo assim de desabafo mesmo, sabe? A gente tá numa série de mensagens aqui no canal sobre maternidade e criação de filhos, né, que logo vai, breve termina essa série, mas hoje eu vim gravar um vídeo aqui mais de conversa mesmo, sabe? Desabafo com vocês. Eu gosto muito de aproveitar esse silêncio da minha casa, onde as minhas filhas, elas dormem até tarde. Elas dormem mais, né? Parece que no fim de semana elas dormem mais ainda. Ficam de ressaca, parece, da noite anterior. Mas eu gosto muito de aproveitar esse silêncio da casa para refletir, né, na palavra de Deus, para falar com o Senhor, para orar, para ler a palavra dele, porque eu não gosto de ficar a sós com o Senhor. Não sei você, mas aqui na minha casa, quando as minhas filhas acordam, aí as demandas me engolem no dia a dia, né? Aparece uma coisa, outra para fazer. Os nossos filhos, as minhas filhas pelo menos, elas demandam muito tempo de mim, né? E eu fico engolida mesmo, assim, pelo dia, né? Com elas. Eu faço uma coisa e outra e acaba não dando tempo para fazer, para estar com o Senhor. E eu prefiro estar com o Senhor pela manhã, porque é o meu momento mais tranquilo. A minha manhã, ela é muito tranquila. As minhas filhas dormem até um pouco mais tarde e eu fico fazendo as minhas coisas, organizando, mas antes eu tenho meu tempo com o Senhor. É essencial para você ter o seu tempo com o Senhor num momento mais tranquilo, onde esteja realmente ali você e Ele, só você e Ele. Eu li um livro que falava sobre intimidade com Deus, intimidade e obediência, que é da Dev Titus, que é de uma autora que ela, acho que muitas pessoas conhecem. Se não conhecem, depois eu vou deixar aqui no link, na descrição, o link desse livro. Essa autora, ela já faleceu, né? Ela não está mais aqui entre nós, mas ela é uma bênção, assim, para mulheres. Ela era as mensagens dela eram direcionadas para mulheres, para ensino mesmo, sabe, das mulheres. E ela tem um livro dela que fala sobre a intimidade com o Senhor, que é esse, Intimidade e Obediência, é o nome do livro. Que ela fala que no momento da sua intimidade com o Senhor, no seu tempo ali com Deus, você precisa estar tranquilo, né? A sós com Ele, para que nada atrapalhe, assim, o momento de vocês, a intimidade mesmo, né? E que você fique ali, você respeite esse tempo seu com o Senhor. E é isso que eu faço, eu respeito o meu tempo com o Senhor. Eu prefiro estar mais tranquila, prefiro que seja de manhã. Então, hoje, aproveitando assim o meu tempo pela manhã e refletindo aqui na palavra de Deus, nas mensagens, eu fiquei pensando, Senhor, é tão bom estar com o Senhor na minha casa e ler a Bíblia, né? Ter a palavra do Senhor disponível para mim. Porque eu sei que muitas pessoas em outros países, essas pessoas elas não têm a mesma oportunidade que eu. Essas pessoas elas não podem ter uma Bíblia. Tem países que a Bíblia é proibida. Você não pode ter uma Bíblia. Tem pessoas que vivem em países que você não pode cultuar. Você não pode dizer que você é cristão. E ontem eu estava na igreja, né, cultuando. Ontem foi sexta-feira, eu estava na igreja cultuando livremente. Aqui a gente vive em paz. No Brasil a gente pode cultuar, a gente pode falar da palavra para outra pessoa, né, falar de Jesus. A gente pode falar da internet para outras pessoas de Jesus. A gente tem a Bíblia disponível o tempo todo, pode ter a Bíblia física, né? O livro a gente pode ter no celular. Ou seja, a gente tem livre acesso à nossa fé, né? A religião que muitas pessoas falam, mas para nós é a nossa confissão de fé. E eu fiquei pensando, Senhor, será que nós brasileiros estamos aproveitando bem essa oportunidade? Porque o Senhor, com certeza, Ele está olhando, né,
a gente, Ele está prestando atenção na gente. O Senhor, Ele nos oferece essa oportunidade de ser livre. Mas será que a gente está valorizando, aproveitando de forma certa? E eu fiquei pensando, não sei, não sei, Senhor, se nós temos aproveitado, se nós temos valorizado, se nós temos falado do Senhor. Aí me veio na mente uma situação da minha vida. Quando eu estava no hospital com a minha filha mais nova, a gente estava no hospital e ela estava na emergência, né? Porque ela geralmente vai sempre para emergência, ela tem asma. E lá na emergência eu sempre converso com outras mães, né? Tem outras mães lá e a gente fica conversando. E o meu esposo estava me esperando lá fora do hospital. Só que eu demorei muito e eu estava sem poder me comunicar com ele. Eu tava sem internet e acredito que o meu chip não estava pegando para ele me ligar. E aí ele entrou, depois de muito tempo ele entrou para falar comigo dentro do hospital e falar com minha filha. E aí essas meninas que eu tava conversando, outras mães, elas viram, né? Viram e ficaram assim, olhando meio assim. E ele falou comigo, aí vai demorar, aí só conversou um pouquinho e saiu, né? Porque não pode ficar. E teve uma mãe que ela ficou assim, olhando pra mim, e depois ela, do nada, eu não perguntei nada, a gente não entrou em nenhum assunto, aí ela começou a falar que era bom quando você tinha uma rede de apoio, você tinha alguém para te ajudar. Aí começou a falar que ela não tinha ninguém, que ela não tinha rede de apoio, que ela era mãe solo, aí começou a falar do pai do filho, que o pai do filho deixou ela quando ele nasceu, que não queria saber do filho. E nesse momento, a voz dela começou a ter um tom de desespero e de tristeza. E eu disse, meu Deus, ela só estava esperando alguém para desabafar. E como ela viu meu esposo ali, ela ficou assim, acho que triste, né? Pela situação dela. E ela começou a falar para mim, acho que ela viu alguma diferença. Gente, quando uma pessoa enxerga em você algo diferente, que ela começa a desabafar com você, começa a falar da situação dela abertamente, é porque ela está enxergando em você algo diferente. E essa pessoa está esperando você trazer uma palavra de socorro. E essa palavra de socorro é você falar de Jesus para ela. E ela começou a me falar que ela vivia só com o filho dela e era só ela e o filho dela estava doente e o pai do filho dela não tinha nem perguntado como é que ele estava. E aí ela começou a falar, começou a ficar muito triste. E aí eu comecei a olhar para ela e eu disse a ela, eu não quero mais ter filho. Começou logo a dizer que não era bom. Se eu soubesse, eu não tinha tido filho. Gente, o inimigo, você via como eu enxergava como o inimigo estava atacando a mente daquela menina. Ele estava atacando. Eu comecei a falar e ela começou a ficar mais em paz, sabe? Eu percebi. Ela começou a ficar mais em paz. Mas eu vi naquela menina a necessidade de ouvir a palavra, sabe? De ouvir do Senhor. De ouvir algo para aliviar a alma dela mesmo. Isso é só um exemplo, tá? Que eu tô trazendo aqui para vocês. Mas muitas vezes a gente tem a oportunidade de falar do Senhor, mas a gente não fala, né? A gente se cala. Mas não é isso que o Senhor quer. Se o Senhor nos deu liberdade aqui, Ele permite que a gente tenha liberdade, é para que a gente fale mesmo dele, né? Para que a gente espalhe o Evangelho. Não fique calado. Uma vez teve algo que eu pensei assim, quando eu me converti, o meu esposo ele não tinha se convertido ainda, não tinha voltado ainda para Jesus. Aí eu fui visitar uma amiga minha. Ele disse, vou visitar fulana, né? Que ela tinha acabado de ter filho. Eu ia visitar ela para levar uma lembrancinha pro bebê. Aí ele falou assim, ele perguntou assim para mim, ela sabe que tu se converteu? Aí eu disse, sabe, por quê? Aí ele, nada. Ou seja, depois eu fiquei pensando, meu Deus, por que será que ele pensou que eu esconderia das pessoas que eu tinha me convertido? Por quê, gente? Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas aqui no Brasil que não escondem que é cristão porque é perigoso. Porque tem pessoas fora do Brasil, em outros países, que tem que esconder. Porque é perigoso para a vida deles. Não é esconder, é ficar calado. Porque é perigoso para a vida deles. Mas aqui no Brasil, muitas pessoas escondem que são cristãos porque têm vergonha.
Gente, ter vergonha do evangelho. Se você negar o Senhor Jesus aqui na terra, o Senhor Jesus vai te negar lá no céu. Ele vai negar você diante de Deus, diante do Pai dele. Isso está na palavra, né? Se a gente não confessar o Senhor Jesus aqui para todo mundo, é claro que ele vai dizer que não te conhece. E não tem coisa pior do que você viver um evangelho disfarçado, um evangelho maquiado. Não tem coisa pior do que você viver de aparência. Mas chegar lá no céu, você vai viver aqui fingindo que é crente, mas chegar lá no céu, o Senhor Jesus vai dizer: afasta de mim que eu não te conheço. Não tem coisa pior do que isso. Ou você decide viver o evangelho de verdade e declarado, ou você vive para o mundo mesmo. Ou você vive para o mundo, porque você vai viver na igreja, você vai só estar na igreja, aí na frente de pessoas que você tem vergonha, você não vai falar que você é crente. Na frente de pessoas que te julgariam, você vai negar ou você vai omitir. Não. Confesse o Senhor Jesus diante de todos os homens. E eu fiquei muito magoada com aquilo. Eu disse: meu Deus, como é que meu esposo pensaria que eu negaria ou esconderia que eu sou cristã? Não. Eu confesso. Eu confesso diante de todo mundo que eu me converti. E não só as minhas palavras, mas as minhas atitudes. Quem me conhece de antigamente já percebe, não precisa nem eu falar. Tem gente que ainda fala, que tem que falar. Não, gente, um crente de verdade, você não precisa nem falar que você é crente, que você se converteu. Que a pessoa percebe nas suas palavras, nas suas atitudes. Uma vez eu ia doar sangue, estava no hospital para fazer doação. E eu tava com a calça da moda, toda rasgadinha, aquela calça toda rasgadinha, né? Uma blusa normal, como essa. E eu conversando com a menina, e a menina começou a falar da situação da vida dela, né? E a gente tava aí, e minha irmã já tinha entrado para fazer a triagem, e eu tava conversando com essa menina. E essa menina começou a falar da situação da vida dela. Aí daqui a pouco eu falei com ela, né? Eu respondi, e quando ela foi falar comigo de volta, sabe o que ela falou? Olha, irmã. Olha, irmã. Isso. Quando ela falou, olha, irmã, eu disse: oxe, como é que ela sabe que eu sou crente? Ela nem falei nada, eu tô com essa calça da moda, nem com a saia de assembleianos eu estou. Mas sabe o que é, gente? Conduta. Conduta, palavras. Quem é cristão é reconhecido pela essência. Lembra quando Pedro negou Jesus? Passou uma mulher diante dele e falou assim: você é um deles. Aí ele disse: não, eu não sou. Ele negou. Eu não sou. Eu não conheço ele. Depois, essa mulher passou de novo. E ela disse assim: você é um deles. Você é um seguidor dele, de Jesus. Porque você se parece com ele. Pedro, mesmo negando Jesus, aquela mulher percebeu que ele era seguidor de Jesus. Sabe por quê? Porque a conduta dele era parecida com a conduta de Jesus. Ele se parecia com o Senhor no falar e no agir. É isso. A essência do cristão, ela transparece. Não precisa você estar disseminando, falando, só falando. Palavras não valem de nada. Eu sou esse tipo de pessoa que sempre falo. Palavras, se não for acompanhada de atitude, para mim não vale de nada. Então eu acho assim, que além da gente declarar que é cristão, a gente tem que mostrar por obras e por atitude. E aqui no Brasil, muitos cristãos, eles vivem um estilo de vida, né, cristão. É como se fosse um estilo de vida. Hoje em dia o evangelho aqui no Brasil e tem alguns países também, mas aqui no Brasil principalmente, o evangelho é estilo de vida, né? Virou um estilo de vida. Muitos ricos, famosos, dizem que são crentes, mas vivem completamente o contrário. Vive, né? A maneira de viver é uma maneira mundana. Mas para eles são crentes. Eles dizem que são crentes. Não refletem Jesus de jeito nenhum na conduta deles, nas palavras deles. Mas hoje em dia todo mundo faz devocional com café com Deus Pai, né? Porque virou moda fazer devocional agora. Nada contra o livro, tá? Do pastor Júnior Ristola, porque esse pastor é uma bênção. E esse livro, Café com Deus Pai, é uma bênção. É uma bênção na vida das pessoas, né? Porque ele traz a palavra
Mas esse livro não substitui a Bíblia. E esse livro não é para ser só um devocional, um hobby, né? Esse livro não é para ser lido à toa. Esse livro é para trazer reflexões baseadas na Bíblia. Mas só que tem pessoas que só fazem ali por fazer. E porque todo mundo faz, eu faço. Mas não, gente. Aqui no Brasil, infelizmente, o evangelho ele é muito leve, né? Ele é muito light. E dificilmente as pessoas renunciam à sua vida aqui por Jesus, né? Dificilmente elas querem viver um evangelho de renúncia. Hoje o Espírito Santo mesmo me perguntou, não foi que eu estava pensando, o Espírito Santo ele me confrontou. Sabe o que ele me perguntou? Ele me perguntou se eu tirasse tudo que você tem. Tudo que você tem. Eu não estou falando de bens financeiros, tá? Tudo que eu tenho, que eu não tenho nada financeiramente. Para falar a verdade, eu não tenho nada. Sou pobre, moro de aluguel. Tudo que eu tenho quer dizer a minha família. Quer dizer a minha base. O que eu tenho de mais precioso aqui é a minha família, aqui na Terra. Se eu tirasse tudo que você tem hoje, você continuaria me servindo? Isso foi o Espírito Santo que me perguntou. Será que a sua fé, ela permaneceria? Será que você continuaria de pé? Será que você adoraria se eu tirasse tudo que você tem? Será que sobraria a sua fé? Hoje Deus me perguntou isso. E hoje Deus está perguntando isso para você também. Hoje Deus confronta você com essa pergunta. Será que se Ele tirasse tudo que você tem aqui na terra, você continuaria adorando? Você continuaria com a fé? A fé sobraria? Ou não restaria nem a fé mais? Ou você negaria o Senhor? Ou você amaldiçoaria o Senhor, como disse a mulher de Jó? Deus tirou tudo de Jó. Mas Jó continuou adorando. Ele continuou com a fé. Inclusive os filhos. Hoje, né, a gente pensa assim, meu Deus, se o meu filho morresse, eu mesmo penso nisso. Eu penso, meu Deus, se eu perdesse as minhas filhas, tá pensando que eu não me coloco diante de algumas situações? Às vezes eu me coloco diante de algumas situações. Eu mesmo penso assim, se hoje a minha filha morresse, se hoje eu perdesse as minhas filhas, como seria a minha vida? Como eu ficaria? Como eu ficaria diante de Deus? Eu me coloco nessas situações. Sabe por quê, gente? Porque tudo que a gente tem aqui na terra foi Deus que deu, foi o Senhor que deu, né? Jó fala, o Senhor o deu, o Senhor tomou. Foi Deus que deu. Ele deu pra gente administrar, né? A gente ama a nossa família, a gente tem apego pela nossa família. E é pra gente amar, e é pra gente cuidar. Mas o Senhor, ele deve ter o primeiro lugar no nosso coração. O nosso coração tem que ser completamente entregue ao Senhor, né? E o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Então, acima de todos. Mas, será que a gente está colocando o Senhor ali no primeiro lugar? Será que o Senhor tem o centro do nosso coração mesmo? Quando o Senhor disse assim para Abraão, Abraão, eu quero que você me sacrifique o seu filho Isaque, amado, filho amado, que você esperou por tantos anos para eu te dar. Você esperou por muitos anos para eu te dar esse filho. Eu quero que você sacrifique ele agora, para mim. Gente, quando eu leio essa passagem da Bíblia, eu fico pensando, meu Deus, por que Deus fez isso com Abraão? Por que Deus foi pedir Isaque a Abraão? Vocês acham que Abraão não pensou isso? Eu acredito que sim, claro que ele pensou. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele me prometeu esse filho, eu esperei por tanto tempo para ter um filho, né, que fosse a minha herança. Por que o Senhor está fazendo isso comigo agora? Com certeza ele pensou. Mas Abraão não questionou. Sabe por que Abraão não questionou? Porque ele sabia que o primeiro lugar na vida dele teria que ser de Deus. E Abraão sabia que Isaque era uma promessa de Deus, mas era alguém que Deus tinha dado para ele. Abraão tinha certeza também da promessa do Senhor. Deus tinha prometido que através de Abraão muitas nações seriam abençoadas e que ele seria pai de multidões. Então, assim, Abraão creu na promessa de Deus e ele pensou, se ele prometeu, ele vai prover, ele vai me dar o escape dessa situação. Porque se através de mim vão ser abençoadas muitas nações, tem que ser através do meu filho, porque eu só tenho esse filho. Abraão, ele tinha uma convicção de que Deus proveria, de que Deus
traria solução. Tanto é que quando Isaac perguntou, pai, cadê o cordeiro? Tem lenha, tem fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão respondeu, Deus proverá, meu filho, o cordeiro. Então Abraão foi até o fim, ele ia sacrificar Isaac. Ele ia sacrificar Isaac para Deus. Só que Deus viu a fé dele. E Deus viu que ele era obediente. Deus já tinha tudo preparado, né? Deus não ia querer Isaac como sacrifício. O Senhor odeia sacrifício de humanos, tá? Deus nunca pediu sacrifício de humanos. Foi a primeira vez que Deus pediu na Bíblia. Mas não era, né, para ir até o fim, como a gente já sabe. Mas essa foi a maior prova de amor que eu vejo na Bíblia, sabe? De amor a Deus. Foi a prova de Abraão, quando ele ia sacrificar Isaac. Aí a gente fica pensando, será que eu faria isso por Deus? Será que eu sacrificaria o meu filho? Gente, Deus é o mesmo ontem e hoje, tá? Então, é isso que eu estava pensando hoje, é essa reflexão que eu estava tendo hoje, sabe? Será que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida mesmo, realmente? Será que Deus tirasse tudo, a gente ia continuar de pé? Será que nós estamos aproveitando e valorizando a liberdade que nós temos como cristãos aqui no Brasil? Que essa reflexão, assim, possa confrontar o seu coração também. O seu coração também, porque tem pessoas, gente, que sofrem perseguição de verdade por causa do Evangelho. E essas pessoas, elas permanecem de pé. Elas continuam com a sua fé. A sua fé, ela não é abalada, pelo contrário, é fortalecida. O apóstolo Paulo tem uma passagem que eu acho linda na Bíblia, que eu gosto muito, que é quando os irmãos dizem assim para o apóstolo Paulo, para ele não subir para Jerusalém, porque lá ele vai sofrer açoites, lá ele vai sofrer maus tratos, né, por causa do Evangelho. E aí eles ficam todos aperreados para o apóstolo Paulo não ir para Jerusalém. Aí o apóstolo Paulo olha para eles, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão me pedindo isso, para eu não ir para lá para sofrer açoites? Eu estou preparado não só para sofrer pelo nome do Senhor, mas também para morrer pelo nome do Senhor. Gente, que linda essa declaração do apóstolo Paulo. Ele diz que vai, se for para, mesmo que for para morrer, para falar do Evangelho, ele vai. Gente, nós precisamos, sabe do quê? De voltar à essência. Voltar à essência mesmo da adoração. Olhar para a Bíblia e ver que essas pessoas que estão na Bíblia, elas são pessoas normais como eu e como você, pessoas comuns. Elas não são super-heróis nem são mutantes. Elas são pessoas como eu e você, que tem dor, que sente dor, né, que sente tristeza, como Elias mesmo, que ficou muito triste, que perdem tudo, como Jó. Mas essas pessoas elas tinham uma coisa em comum. Elas tinham a convicção de que o Senhor, o nosso Deus, ele tinha o primeiro lugar no coração deles. Ele tinha que ter o primeiro lugar no coração deles, de que Deus era tudo que eles tinham, tudo que eles precisavam. É isso que nós temos que entender. O Senhor, ele é tudo que nós precisamos. Nós precisamos valorizar mais a nossa liberdade, sabe? Para falar do Senhor, para falar do Evangelho mesmo. Se for uma pessoa na fila do pão, por exemplo, que estiver precisando de palavra, fale. Não estou falando para você falar na internet. Mas se for uma pessoa que estiver precisando da palavra, assim, às vezes é até um parente seu, e você, por ter tido uma conduta mundana no passado, você tem vergonha de hoje falar de Jesus. Mas se a conduta mudou, se você hoje é um seguidor de Jesus, você tem autoridade para isso. Às vezes é um parente. Então fale do Senhor, fale como o Senhor transforma vidas, fale como o Senhor restaura casamentos. Eu falo sempre assim para minhas irmãs, como o Senhor restaura casamento, como eu creio no poder de Deus para todas as coisas. Então só fale do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a gente está aqui na terra para isso. A sua vida tem um propósito, sabia? Você não está aqui na terra em vão, você não está aqui na terra para passear. Você está aqui na terra porque tem um propósito para a sua vida. Porque Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa aqui na terra. Você não está aqui de passeio, você está aqui de passagem. A sua alma é eterna, tá? A sua alma é eterna e depois da morte ela vai para algum lugar. Você sabe que tem 2 caminhos.
Então você tem que entender, a vida aqui na Terra é muito curta. É curta. Ela é assim, ó. Ela é passageira. Então assim, como você quer aproveitar os seus dias na Terra? Você quer viver ou você só quer existir? É isso que nós temos que pensar. Moisés falou assim no Salmo 90:12. Ensina-me a contar, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés estava dizendo ali que a vida é curta, para a gente aprender a viver a vida com sabedoria, que Deus nos ensinasse, e Ele nos ensina. Basta a gente pedir. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dá, de livre e espontânea vontade. Está em Tiago. Gente, que a gente possa buscar sabedoria no Senhor, que a gente possa buscar coragem, tá? Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem. Então que a gente possa buscar coragem, sim, para falar do Senhor, para viver o Evangelho com intensidade e com intencionalidade para alcançar vidas. E que a gente possa aproveitar e venha aproveitar a nossa liberdade aqui, como cristãos. Amém? Essa é a palavra, assim, essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, né? Para que vocês possam pensar também, assim como eu, e começar a refletir na vida cristã, na caminhada de vocês aqui na Terra. Amém? Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês.